Você já se sentiu esquecido? Como se sua oração subisse, mas ninguém lá do alto estivesse ouvindo? Já pensou que talvez fosse pequeno demais para algo grandioso? Pois hoje eu quero te contar a história de um menino comum, mas com algo raro. Ele ouviu a voz de Deus. E isso mudou tudo. Esse menino não veio de um berço de ouro. Ele veio do ventre de uma mulher chamada Ana, uma mulher que chorava em silêncio, noite após noite, porque não conseguia ter filhos. Sua dor era tão profunda que suas lágrimas se tornaram oração. E no altar ela fez um voto: Senhor, se me deres um filho, eu o darei de volta a ti. Deus ouviu. E quando Samuel nasceu, Ana cumpriu a promessa. Ela o entregou, ainda pequeno, para viver no templo, longe do colo da mãe, mas perto do coração de Deus. Imagine um menino caminhando com passos pequenos pelos corredores frios de um templo imenso, os olhos ainda aprendendo o mundo, mas o coração já entregue ao céu. Samuel era só uma criança, não entendia tudo, mas confiava. E ali, entre rituais, tochas acesas e paredes silenciosas, ele crescia, não com brinquedos, mas com a presença de Deus. O sacerdote Eli era velho, cansado, e os filhos dele faziam o que era errado aos olhos do Senhor. Corrupção, desrespeito, arrogância. O templo estava manchado, mas Samuel, mesmo pequeno, brilhava, como uma chama pura em meio à escuridão. Ele não tinha a mãe por perto, não tinha colo à noite, nem histórias antes de dormir, mas tinha algo que muitos adultos perderam: um coração sensível. Samuel ouvia, observava, e mesmo sem entender tudo, ele já pertencia ao propósito eterno de Deus. Porque quando Deus escolhe alguém, ele começa no silêncio, ele trabalha no secreto, e ele prepara sem pressa aqueles que o mundo ainda nem notou. Certa noite tudo parecia comum. As lamparinas do templo ainda ardiam, o silêncio reinava entre as colunas sagradas, e Samuel, deitado em seu lugar, começava a adormecer. Mas algo diferente aconteceu. Uma voz cortou o silêncio. Samuel! O menino se levantou depressa, correu até Eli, o sacerdote. Eis-me aqui. O Senhor me chamou. Eli abriu os olhos devagar. Não fui eu, meu filho. Volte a deitar-se. Samuel obedeceu. Mas então, a voz veio de novo. Samuel! Mais uma vez ele corre. Mais uma vez ele nega. Na terceira vez, algo mudou. O velho sacerdote percebeu. Não era um homem quem chamava aquele menino. Era Deus. E com os olhos pesados, mas o espírito atento, Eli orientou. Se te chamar de novo, diga, fala, Senhor. Teu servo está ouvindo. Samuel voltou, deitou-se, esperou, e então a voz veio mais uma vez. Samuel, Samuel! E pela primeira vez, aquele menino abriu os lábios diante da eternidade. Fala, Senhor, teu servo está ouvindo. Naquela noite, o céu tocou a terra. O invisível se tornou audível. Deus não escolheu o forte nem o experiente. Ele escolheu o sensível, o disponível, o que ouviu quando ninguém mais ouvia. E a história de Samuel, o menino, nunca mais foi a mesma. Você já parou para pensar se está realmente ouvindo? No meio do barulho da vida, dos compromissos e das distrações, será que sua alma está atenta ao chamado? Samuel era apenas um menino, sem voz no mundo, sem prestígio, sem poder. E mesmo assim, Deus falou com ele. Não porque ele fosse especial aos olhos dos homens, mas porque ele estava disponível, pronto para ouvir. Quantas vezes você se sente pequeno demais, incapaz de fazer a diferença? Talvez você ache que seu tempo ainda não chegou, que não tem capacidade ou que Deus está distante. Mas a verdade é simples. Deus chama os corações que se rendem, que se dispõem a escutar mesmo quando tudo ao redor grita. O que Deus quer de você não é perfeição, é atenção. É um sim silencioso no coração.
É estar pronto para ouvir quando ele chamar seu nome, mesmo que seja no silêncio da noite. Samuel nos ensina. A grandeza começa quando você para, ouve e responde com fé. A vida de Samuel não foi fácil, mas foi fiel. Desde aquele chamado na escuridão, ele caminhou com coragem, mesmo diante de reis e líderes poderosos. Foi ele quem ungiu Saul, depois Davi, mostrando que Deus trabalha mesmo através dos escolhidos mais improváveis. Samuel nos ensina que a verdadeira grandeza não está no título, nem no poder ou nas riquezas, mas na obediência fiel, nas pequenas coisas feitas com amor e coragem. É no silêncio do nosso sim que Deus constrói histórias grandiosas. E você, quantas vezes deixou o medo ou a dúvida calar sua voz interior? Quantas vezes a vida parecia pesada demais para carregar a missão que Deus colocou em seu coração? Hoje, a história de Samuel nos chama a responder com coragem e fé, mesmo quando o caminho parece escuro, porque é justamente na obediência aos pequenos passos que Deus revela sua glória. Seja você aquele que ouve o chamado, que não foge do desafio, que acredita no poder de Deus para transformar vidas, inclusive a sua. Hoje talvez você esteja ouvindo essa história e sentindo um chamado silencioso dentro de si. Uma voz que diz: eu te escolhi, eu te vejo, eu quero conversar com você. Não espere grandes sinais ou feitos extraordinários. Deus fala no silêncio, no coração que se abre, no sim simples e sincero. Talvez o próximo Samuel não esteja lá longe, em algum lugar inalcançável. Talvez seja você. Um coração disposto, uma alma atenta, pronta para ouvir e agir. Não deixe que o medo apague essa chama. Deus ainda chama, Ele ainda escolhe, e Ele quer ouvir o seu fala, Senhor. Teu servo está ouvindo. Permaneça atento. A história de Samuel pode se repetir em sua vida, e será uma história de fé, coragem e transformação.